começar. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um programa aí que é apresentado pelo Maurício Ceotto, mas hoje, em especial, pediu que eu substituísse ele. Vou tentar me esforçar aqui para chegar à altura do programa que ele faz e do bom bate-papo que ele interage com todo mundo. Tá? De antemão, né, eu tenho a honra de estar participando de um programa especial, que é um programa voltado para o Dia Internacional das Mulheres. Então, de antemão, já deixo parabéns para todas as mulheres, né? Em especial, acho que hoje vão participar aqui com a live da gente. Não podia esquecer da minha esposa, minha mãe e minha irmã, senão depois eu vou levar um puxão de orelha. Também agradecer ao CEO Sérgio Caraveiro, da TV Síndica Online, né, que sempre disponibiliza esse espaço para a gente. Pude, por diversas vezes, participar aqui como entrevistado e hoje espero fazer um bom trabalho como entrevistador, né, substituindo o Ceotto, como disse no início. Lembrar também que essa live fica gravada e disponível lá no Instagram da @Ceotto, para quem quiser eventualmente puxar de novo o assunto, verificar aqui o que a gente vai estar passando de informação importante para vocês. Né? Mais uma vez, agradecer também, né, a Leonita, que está nos bastidores. Afinal de contas, hoje o programa fica repleto aqui de mulheres, só eu que estou de intruso, né? Mas vou aqui tentar ficar bastante de coadjuvante e deixar vocês brilharem, que é oficialmente o que precisa ser feito sempre, né? Não só hoje, no Dia das Mulheres, né? Então, eu vou pedir que vocês se apresentem para o nosso público aqui e depois, na sequência, a gente volta a conversar. Priscila, começa você e se apresenta, diz o que você trabalha, a área que você atua aí, e na sequência a gente passa para a Lília e para a Sabrina. Tá bom. Meu nome é Priscila Welten, sou engenheira civil, especialista na parte de patologia das construções. Eu mexo com a parte de avaliação de falhas, vícios, planos de manutenção, recebimento de imóveis. Então, eu gosto... A engenharia, a parte de patologia das construções civis, faz uma analogia entre o corpo humano e a construção civil, né? E um prédio. Então, eu vou falar que eu sou quase uma médica ali, né? Da construção civil, especialista na parte de estrutura e de fachadas. É isso. Prazer. Bacana, bem-vindo ao programa aí. Boa noite, me chamo Lília Mota, eu sou especialista em imóveis de luxo, trabalho há 4 anos nesse mercado e busco ajudar o meu cliente, né, a encontrar o imóvel ideal no menor tempo possível. Bacana. Sabrina, contigo. Estão me ouvindo bem? Tudo bom. Então, eu sou Sabrina Leonel, fui vereadora no município durante 1 ano e 4 meses. Hoje eu sou presidente do Podemos Mulheres Espírito Santo. Estou aí na luta de colocar mais mulheres na política, porque a gente precisa de fortalecer os nossos espaços de fala, é claro, mas também por ser um braço, né? Tanto para a médica aí de estruturas, quanto para a nossa outra amiga Lília. A gente precisa de ser um braço e ser porta-voz de vocês. A gente não consegue, como vereadora, saber todas as áreas. Eu várias vezes recorri aí ao Ceotto, me ajuda, que tem um projeto aí para sair, mas precisamos de mais mulheres na política para fazer o bem. Isso aí. Bacana, Sabrina. Né, hoje, então, um programa especial aí, né, mulheres na engenharia, política e no empreendedorismo. E em todas as áreas, né? Graças a Deus a gente consegue dividir bem isso daí. Eu diria nem dividir, né? Eu acho que o termo bem errado. Multiplicar, somar, né? Porque toda vez que a gente tem uma mulher na equipe, só agrega, ou principalmente quando a mulher lidera a equipe, aí que agrega mesmo. Então, acho que é sempre importante a gente estar ressaltando essa parte da parte profissional, né? A gente lembra muito da mulher como mãe, irmã, filha, mas também como profissional. A gente tem que lembrar e sempre valorizar, né? Então, nessa ótica, Priscila, eu queria que você pudesse fazer para a gente um comparativo aí, né, que você está na área da engenharia, como foi aí as mulheres, né, o curso de engenharia, o que era anos atrás, o que é agora, também aí o mercado que você atua, né, o mercado de construção civil. Eu também trabalho na área de patologia de estrutura e a gente sempre bate de frente com muitos homens na linha geral, sem contar a parte de obra mesmo, né, o peão. Mas a gente acaba tendo que migrar nessa área. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência.
O que eu acho interessante da mulher na engenharia é que nós temos que nos encaixar, né? Engraçado que mulher é quase o encaixe sempre, né? Ela que tem que encaixar o padrão, ela que tem que encaixar o tipo de fala, ela que tem que encaixar o tipo de vestimento. É engraçado quando a gente pensa isso em qualquer setor, não só na construção civil, e não é diferente na engenharia. A gente vive se encaixando, a gente vive tentando se enquadrar em um molde que falaram que a gente tem que ficar, né? E na engenharia, anteriormente, a engenharia era pautada simplesmente por homens, tinha muitos homens, então era muito raro terem mulheres atuando na parte da engenharia. E essa visão, ela tem ainda se perpetuado até hoje. Quando eu vou em um condomínio, eu vou atender um cliente, seja qual for, as pessoas ainda me perguntam, quem que é o engenheiro? Aí normalmente eu faço uma piada, né? Aí eu falo, deve estar chegando aí, daqui a pouquinho ele deve estar chegando, daqui a pouquinho. E eu falo, não, engenheiro, sou eu quem vai avaliar. Não, então, você estudou aonde? Eu nunca vi ele perguntando para homem onde que ele estudou. Nunca vi perguntando para homem se ele faz alguma coisa relacionada a isso. E aí, eu estou atuando na área, eu atuo desde 17, 18 anos, atuo tem um tempo bom, tem empresa há 9 anos, e o que eu consigo perceber é que tem um machismo por trás de toda fala, né? E o engraçado é que a maior parte do machismo vem da própria boca da mulher, né? Da própria pessoa que vai te receber, que vai falar alguma coisa. E, enfim, acho que as mulheres foram se reconstruindo ao longo dos anos. É um processo muito difícil você se colocar no mercado. E por trás desse processo de se colocar no mercado, tem toda a parte do estudo por trás. Não é simplesmente eu vim aqui te falar que eu sou especialista. Por trás disso tem toda a parte acadêmica. E a parte acadêmica, eu também só encontro com homens. As referências são homens, os escritores de livros são homens, as principais pessoas que a gente respalda são homens. E quando eu comecei a atuar na área, eu fico muito feliz de ter traçado alguns marcos interessantes assim na parte de patologia de construção. Eu fui a primeira mulher a publicar um vídeo de engenharia na rede do LinkedIn, falando sobre engenharia, explicando sobre um conceito técnico de engenharia. Eu gosto de rede social, mas não para dancinha. Dancinha deixa quem gosta de dançar. Eu gosto de falar de conteúdo, aquilo que pode gerar renda, aquilo que pode gerar... pode, de alguma forma, chamar meu público para poder ver a partir de uma falha, necessidade. E aí as pessoas começaram a se espelhar, muitas meninas mais novas começaram a se espelhar em mim em relação à engenharia. E aí, uma vez eu perguntei, eu dou aula, e eu perguntei para as alunas, por que você se espelham em mim? Porque você está na frente como mulher, né? Você está na frente como uma pessoa que está liderando, que tem uma empresa que dá certo. E aí eu falei assim, gente, como que a gente pode mudar, né? Quando a gente coloca uma pessoa na frente que pode mostrar para outras pessoas mais novas, até mais velhas também, porque eu tenho muito aluno mais velho, que dá para poder fazer bem feito engenharia e não se encaixar, ser a pessoa que as pessoas que terão que se encaixar. Então, hoje, quando eu dou aula, eu falo para os meus alunos, aí eles falam assim, eu acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir, acho que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, porque a mulher tem a questão da sociedade taxa, né, que a gente tem que estudar, casar, ter filho, e se der tempo, a gente vira profissional. E eu falo, gente, por que isso? Por que tem que ser nessa ordem, dessa forma? Aí eu fiz diferente, eu estudei mais um pouquinho, escrevi um livro, casei, aí eu estudei mais um pouquinho, não deu certo o casamento, desfiz o casamento, vamos fazer outro casamento. Desfiz o casamento, estudei mais um pouquinho, aí o filho, como que fica? Não está no plano agora e está tudo certo. E está tudo certo se eu quiser me reinventar de novo e falar lá na frente, não quero ter filhos. Não é isso que eu quero para a minha vida. E a gente vai se modelando. E as pessoas têm que parar de pensar que nós somos encaixe. Nós somos uma peça inteira e que o restante também precisa entender isso. É isso. Eu diria mais que uma peça inteira, né? Uma peça fundamental, né? Acho que as mulheres em todos os ramos, mas na engenharia eu consigo ver um pouco mais próximo, né? A gente precisa desse olhar diferenciado, né? A gente sempre... eu tenho um escritório que a gente tem mulheres trabalhando no escritório, e obviamente quando bate na mão da mulher é diferente, né? Consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, coisa que a gente não consegue de jeito nenhum. A gente tem um monte de deficiência e a gente tenta aprender, na verdade, com vocês. Lília, dentro dessa ótica aí,
Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou aí até atuar no ramo que você está atuando hoje. Eu quero eu quero aproveitar essa fala da Priscila para dizer também que é o que eu acho, né? Que nós fomos criadas, ensinadas a não ter essa participação. Isso está vindo nessa cultura agora, né? Mais nova, que a gente vai ensinando para os nossos filhos, né? Para as nossas pessoas, nossas irmãs, que a mulher sim tem um lugar no mercado e aonde ela quiser. Então, a minha trajetória, eu sempre trabalhei com vendas, lido com vendas tem 25 anos, e compramos alguns imóveis e eu sempre achei muito interessante, né, como que era o trabalho do corretor. E quando a gente foi comprar um terreno, eu entrei na imobiliária, vi 4 homens e uma mulher que ela não era nem corretora e nem atendente, ela era tudo, né? Aí eu perguntei para o proprietário da imobiliária, você não tem mulher aqui que trabalha, só homens? A gente só trabalha com homens. Eu falei, eu gostaria de uma oportunidade. Ele olhou para mim e falou, tudo bem, vamos fazer um teste. Fiz um teste, fiquei 1 ano e 2 meses, né, nessa imobiliária, só que ela não tinha, assim, minha mesma visão, né, eu não me encaixava nos moldes deles. Eu falei, preciso de um lugar que vai me atender, né, eu preciso crescer, eu quero ter conhecimento, eu quero fazer um trabalho diferenciado. Então, pedi a um grande amigo, o Sodré, que hoje é gerente da Canal, e falei com ele, né, o que eu estava passando, o que eu gostaria de, né, que acontecesse, e ele falou, vou te indicar uma pessoa, me indicou o Sérgio Junge, que foi meu mentor, professor, ensinou o processo na questão do mercado imobiliário que eu não tinha passado nessa imobiliária. E aí, chegou logo depois que eu acabei esse processo, que eu conheci, que eu comecei a entender, veio a pandemia. Eu falei, agora pronto, né? Acabou para mim, porque o mercado já vinha de um mercado que não estava tão aquecido, a pandemia vai fechar tudo. E foi o contrário, né? A pandemia, para o nosso mercado, assim, bombou e foi excelente. Mas o que eu vejo, né, no nosso mercado, Luiz, o que acontece? 75% são homens que lideram o nosso mercado. As mulheres, aqui no estado do Espírito Santo, somos 25%. E a mulher, em várias pesquisas, elas estão à frente na questão de passar segurança, confiabilidade. As famílias gostam de ser atendidas por mulheres. Por que tem poucas mulheres no mercado imobiliário? Então, a gente está começando agora. A gente, quer dizer, vocês vão sempre evoluindo para trazer esse mercado para ficar mais igual, mas o mercado demora muito nessa evolução para absorver isso, né? A gente tem alguns setores que acabam sendo mais dominados e outros menos, mas eu acho que essa didática de olhares diferentes é sempre muito importante, né? E aí, eu acho que é onde está a maior deficiência aí das mulheres é na área da Sabrina, né, Sabrina? Como é que você vê aí a participação das mulheres, né, na administração pública? Fala um pouquinho para a gente disso aí, que você está dentro dessa ótica. Então, achei até assim... Fiquei até surpresa porque não teve um bate-papo nosso antes para saber que todas iam estar no mesmo pacote. O que a Priscila falou, o que a Lília falou, é exatamente o que acontece na política. E diferente do dado que a Lília deu, que são de ser 25%, né, Lília? Qualquer coisa me corrige aqui. O eleitorado brasileiro, 55% são mulheres. E é aquilo que a Priscila falou. A primeira a criticar é outra mulher. Então, assim, a gente precisa muito de trabalhar esse olhar de mulher para mulher, porque às vezes as mulheres têm um olhar de competição, e a gente precisa de mudar esse olhar de competição para o olhar de admiração. Eu, assim, feliz com a história tanto da Priscila quanto da Lília, impactada, porque, assim, Priscila, eu não sei a diferença de massa corrida para cimento. Tu que dirá o restante das coisas. Então, assim, ter uma mulher que sabe lidar com isso, sabe a diferença e ainda comanda uma tropa, como diz o Luiz, peão, homem. Obra, homem. Então, por sua maioria, homem. Como na política, a maioria são homens. Vou dar um exemplo da Câmara Municipal, que eu estive lá há pouco tempo, Câmara Municipal de Vila Velha. Éramos em 17,
só eu e mais uma vereadora mulher, os outros 15 homens. E aí eu saí, ficamos com 16 homens e apenas uma mulher. Uma mulher para representar 55% do eleitorado. Então, assim, a gente precisa mudar essa cabeça das mulheres, mudar a cabeça da sociedade. A gente entende, como a Lília falou, da questão daquela raiz, né, do patriarcado, o homem tem que estar ali, né? tem que ser o protagonista da história. Exatamente. E às vezes as falas machistas não são de homens, são de mulheres. Então, assim, esse olhar, eu creio muito e adorei ouvir a Lília falar, e estou com muita fé agora, depois que a Lília falou, que a gente está mudando a sociedade. De pouquinho em pouquinho a gente está mudando a sociedade. O dia de hoje, ele só existe porque mulheres operárias se uniram e foram fazer um protesto. Esse protesto que elas iniciaram, logo em seguida, deu origem a uma guerra. Então, assim, tudo nosso tem que ser no grito, né? Na batalha, na luta. E eu acredito sim, Lília, que no futuro próximo aí vamos ter mais mulheres em todos os setores ocupando seus espaços de poder. Hoje eu estou aí à frente de alguns projetos. Um deles é o Podemos Mulher, onde nós queremos trazer mais mulheres para a política, mais mulheres para ser protagonista da sua história. Muitas mulheres inseguras, outras mulheres com esse olhar de crítica, como a Priscila falou, cadê o engenheiro? Que horas que o engenheiro, né? Porque é muito difícil você ouvir até o engenheiro, você ouviu engenheira, igual vereador. Às vezes eu chegava no lugar, estamos aqui com o vereador Sabrina Leonel. É vereadora. Então as pessoas ainda têm essa dificuldade. Igual corretor, né? Corretor de imóveis. A maioria das coisas você vê corretor, aí você vê um azinho ali né? Bem pequenininho. Então a gente precisa de ter essa representatividade pequena, assumir mais protagonismo, sim. E é muito bom saber que tem a Priscila, tem a Lília, e tem eu aqui na política, que também estou na parte de bem-estar animal, desenvolvendo alguns projetos, e vamos seguir com fé, que em breve essa sociedade vai mudar, sim. Está mudando, está mudando. Oi? Claro. Posso fazer uma pergunta? Sabrina, hoje você sabe qual o percentual de mulheres que são candidatas, não só vereadoras, mas outros cargos também no setor público, hoje no Estado, assim, você tem um número? Então, infelizmente, por lei, na política, 30% tem que ser gênero. Então, assim, independente de ser homem ou mulher. Mas, infelizmente, a realidade hoje, Lília, é que até para se montar uma chapa, nós temos que ficar convencendo a mulher de que o espaço dela é na política. Então, numa chapa onde tem, vamos colocar aí 21 candidatos, 30% tem que ser mulher. E esses 30% a gente faz isso para conseguir convencer uma mulher que o lugar dela também é na política. Já nas prefeituras, como assessoras, como secretárias, sua grande maioria são mulheres. Eu vou até falar um pouco do deputado federal que é do meu partido, que foi prefeito de Viana, Gilson Daniel. O livro dele eu estava até lendo ontem, está ali em cima. Se eu não me engano, 90% das secretárias dele eram mulheres, 10% só homem. E aí, em uma das vezes que eu estive com ele, eu falei, vem cá, Gilson, eu li lá no livro que 90% mulher, por quê? Né? Não querendo puxar a farinha para o meu lado, mas eu quero ouvir de você o porquê. Ele, não, vocês são muito rápidas. Eu consegui asfaltar quase Viana toda, porque mal eu entregava uma rua, ela já vinha com 2, 3 para me assinar a ordem de serviço, que já tinha feito o orçamento. Então, vocês são rápidas, vocês são resolutivas. E aí eu fiquei assim, falei, gente, eu preciso de gravar você falando isso, colocar isso para o mundo ouvir várias vezes. Porque em espaços como prefeituras, câmaras, em cargos de assessoria, a maioria são mulheres. Já nos espaços de protagonismo e de fala, não. Mas fazendo só um link, muito disso que a gente presencia hoje nas nossas profissões está relacionado muito a como a gente foi criado, né? A forma que as pessoas nos trouxeram até onde a gente vai para a fase adulta.
Se a gente tiver a cultura, colocar a cultura de mostrar para as meninas, para as crianças, desde pequeno, que elas podem se encaixar em qualquer lugar e dar para elas a curiosidade dessas outras áreas, porque pelo menos quando eu estudava, as atividades eram diferentes, as formas de tratar eram diferentes, e assim, não tô colocando todo num bolo que tem que ser, não é isso, não entendo mal, mas assim, tem que mostrar as opções, sabe? Olha, meninas e meninos, existem a opção de você ser engenheiro ou você ser médico. Existe a opção de você ser astronauta e existe a opção de você ser cozinheiro, você ser um chefe de cozinha. Então, dá opções, mostrar que existem opções. Porque as pessoas colocam muito na cabeça que o homem tem que ser o provedor, né? Que o homem tem que ser a pessoa que vai prover. E se ensinar desde pequeno para as crianças economia, educação financeira, ensinar sobre carreiras, mostrar, fazer um estudo para a pessoa onde ela tem mais aptidão, acho que é a melhor forma de conduzir, né? Não lá na frente, depois você lá na frente, até você está perdida, até você saber o que você vai ser. Porque quando eu me tornei engenheira, sem saber da opção que eu estava me tornando engenheira, eu entrei como técnica, e aí eu falei assim, fui fazer prova numa federal, olhei todas as opções que tinha, falei, vou fazer isso aqui. Marquei. E aí passei na parte de técnica de edificações e logo a engenharia entrou ali na veia. Mas e aí? A gente nem sabe que existem essas opções, né? Então talvez não seja tanto essa questão de dar oportunidades. Acho que talvez tenha essa questão muito enraizada hoje, mas acho que falta a questão de mostrar as possibilidades desde pequeno, sabe? Da gente querer correr atrás. Eu falo, minha sobrinha tem 8 meses, eu falo, vai ser engenheiro da tia, tá bom. Olha a cabeça dela. Vai ser engenheiro. Gente, eu tô até vendo presente de um aninho da titia, vai ser um capacete. Comprei botina já, minha filha, vai ser de obra. Tem que mostrar a opção para a criança, entendeu? Ô, Priscila, mas e outra coisa acho que você falou, né? Tem que gerar asas, né? A gente tem que deixar ser o que tem que ser, né? Não é porque eu e a Priscila resolvemos ser engenheiro da área de estrutura que todo mundo tem que ser, ou que é a melhor profissão, ou que é a pior profissão, né? A Priscila lá querendo, coitada da criança, né? Priscila, não faça isso com ela. Mas, enfim, eu acho que eu também estou aqui bastante contagiado e gostando bastante do programa, porque, de fato, acaba um mundo que a gente fica vendo no paralelo, vê na televisão, mas não bate esse papo, né? Poucas oportunidades que eu tive de bater um papo com um grupo de mulheres que estão engajadas e estão bem nas suas profissões, pelo menos, como eu diria, bem na profissão. Eu me sinto muito bem na minha profissão porque eu estou realizado, porque eu faço o que eu gosto. Então, esse acho que é o fundamental em todas as profissões. Não importa se a gente é para homem ou para mulher, mas eu acho que isso que a gente tem que tentar passar aí para todas as meninas hoje, para ver se, de fato, daqui a alguns anos, né, a gente talvez aqui vocês tenham que convidar um homem para explicar como é que é o homem em tal profissão. Porque agora sim ele é dominado totalmente pela mulher, seja na engenharia, seja na área de patrimônio, seja na política, né? Enfim, Priscila, conta pra gente um pouquinho, então, já que levantou aí, qual é a sua rotina de trabalho? Se quiser falar, Sabrina, vai, já estou te interrompendo. Pode falar. E assim, Luiz, seguindo o que a Priscila falou, que ela falou a questão assim, casei, descasei, e tô aí, e tô vivendo, fiz outra faculdade e tal, escrevi o livro. Até nessa parte que é a nossa vida pessoal, quando a gente assume um local desse, aconteceu, eu fui primeira suplente, e assim, eu não fui eleita direta, fui primeira suplente numa chapa, onde elegeu 2 homens. E aí um desses homens saiu para ser secretário e eu assumi no lugar dele. E aí eu tive que sentar com meu marido e conversar. Falar, amor, olha só, hoje você é gerente comercial e tal, o que você faz? Já está na hora de você se libertar, fazer isso de forma online e tal. Ele, não, eu estou entendendo o que você está falando. Alguém tem que cuidar da criança. Alguém tem que assumir o papel que a mamãe não vai estar em casa. E aí, o que meu marido fez? Ele deu um 360 por minha causa, trabalhando em casa, montou um escritório em casa, uma loja online, e começou a trabalhar ali, e ele que fazia as tarefas. Ele que levava Leonardo para a escola, buscava Leonardo, ele que ia para a reunião, ele que fazia uma coisa, ele que fazia... E eu ainda tive que ouvir, Priscila, o seguinte comentário.
você não acha feio o que você faz com seu marido, não? Isso não é função dele. Eu falei, então, eu não fiz filho sozinho. Então, é função dele também. Porque eu falei, mas o horário não permite. Então, assim, é difícil. As pessoas têm esse pensamento pequeno, sabe? De até ver a gente evoluindo, o marido se reinventando para poder empurrar a gente para o nosso sonho, que eu falo que meu marido ele me empurra mesmo, me impulsiona para ir para o meu sonho, mas as pessoas ainda têm essa luta, igual ela falou, filho fica para depois. Com certeza alguém já cobrou ela. Já falou, vem cá, vai ter filho não? E aí, como é que vai ser? Rapaz, olha, nossa vida é muito diferente da sua, Luiz. Para vocês é mais cômodo, tá aí e tal, tá tudo certo. Eu espero que um dia a gente possa convidar um homem para falar da vida ruim dele. Não tenho dúvida. Fazendo um link aí com o que o Luiz perguntou e o que a Sabrina falou, a rotina de um engenheiro não é simples, né? Ainda mais quando a gente decide se aperfeiçoar em uma matéria específica. Eu acho muito engraçado as pessoas mais novas achando quando forma é só formar, né? As pessoas precisam entender que a graduação é só, falando de engenharia, é só o baldrame, sabe? É só a base, só o balicerce. Então, você tem que estar estudando, se aperfeiçoando, as normas, os documentos técnicos são atualizados com frequência. E então, você precisa estar estudando, se aperfeiçoando, mudando a rotina. Mas junto a isso tem toda a rotina por trás, né? Tem toda a rotina de entender aquele conteúdo. Como eu tenho uma empresa, eu sou de BH, sou mineira. Como eu tenho uma empresa, tem toda a parte por trás de você empreender, de você planejar, de você pensar o que vai funcionar, o que não vai. Você está atento ao mercado, você se conectar ao mercado mesmo não gostando de conectar. Eu dou aula, tem que montar aula. Aí tem que montar estratégia de aula. Aí eu ainda invento de escrever para revista. Aí eu escrevo artigo para revista, escrevo artigo de revista técnica. Aí, como se não bastasse, inventei de fazer mestrado agora. O que eu fui arrumar na minha cabeça? Fui agora fazer mestrado. Aí eu penso, aí eu estou até conversando com a minha amiga que está do meu lado. Como você arruma tempo? Gente, mulher é multitarefa, viu? Eu acho engraçado o rapaz do prédio veio arrumar. Ainda arrumei o serviço de ser síndica do meu prédio. Fui arrumar. Tá querendo problema. Vou te ajudar, Priscila. Vou te ajudar. Senhor. Aí eu caí no sábado de carnaval. Lascou. Quebrei o pé quebrado. E aí o médico hoje de manhã, eu fui no médico, ele falou assim, 60 dias com o pé sem pisar no chão. Eu falei, como é que faz desespero, isso? Né? Dá um desespero. Aí eu pensei, não, tudo bem. Eu vou arrumar uma cadeira de rodas, a cabeça de mulher funcionando. E vai dar tudo certo. Já estou fazendo uma fisioterapia antes da data que o médico recomendou, para quando chegar a data da liberação, já tá bom, entendeu? A rotina. Então, a rotina é programada. E mulher é muito engraçada. Eu estava contando para vocês que eu estava resolvendo um interfone aqui do meu prédio que deu um problema. E aí o cara estava fazendo, e eu com o pé quebrado, descendo, subindo escada, verificando se estava bom, se estava não sei o quê. E ele falou assim, qual que é o nome do equipamento? E ele tentando mexer no interfone. Eu falei, não, qual que é o nome do equipamento? Aí ele parou tudo, colocou as duas mãos na mesa e falou, peraí, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez. Aí eu falei, isso é a deficiência intrínseca. Ninguém consegue isso. Fica tranquilo. Por isso, no meu escritório, tem só mulher. Eu fiz o escritório de engenharia, para contrariar mesmo, né? O escritório de engenharia só de mulher. Aí eu lá no escritório, eu converso, reunião com o pessoal do meu escritório, você vê que é tanto de mulher falando, e aí no fim, meu marido um dia estava ouvindo, ele falou assim, vocês entenderam? Aí eu falei, tá tudo certo. Aí meu irmão tentou participar de uma reunião comigo, ele falou, Priscila, gente doida. Eu falei, não, a gente saiu com tudo resolvido. Ele, Priscila, não entendi nada. Eu falei, Bran, fica tranquilo. Você não vai entender. Deixa comigo, é código próprio aqui, a gente já tem isso por telecinese, resolve tudo. Com o olhar a gente consegue entender. Então, eu estou vendo lá na frente, fica tranquilo. Então, a gente quis falar de rotina de mulher como se fosse um tempo
que acontece as coisas. A mulher, ela enquadra nas rotinas e ela faz a rotina dela. Ela pode ter tudo programado. Se precisar de mudar tudo, ela muda tudo. E é isso. Isso, infelizmente, a gente tem esse problema. A gente já não consegue programar direito. E quando dá problema, aí que piora. Mas, enfim, Lília, conta para mim. Né? Você já falou um pouco aí do que o mercado é dominado pela parte masculina aí da sociedade, mas conta para mim também sua rotina, quais são as diferenças aí da mulher profissional aí, né? Não só a mulher, mãe, a mulher que lida com o dia a dia, que tem a casa para gerir, mas também a mulher profissional. Você tendo que lidar com outras famílias também nessa brincadeira, né? Eu quero só um dado muito importante, que eu não coloquei na nossa primeira pergunta, que hoje a mulher no mercado imobiliário ela já teve um destaque, né? Ela cresceu 144%. Tem 63 anos que a mulher está no mercado imobiliário, né? E dos anos que vão se passando, a cada vez ela tem mais destaque. E um dado muito interessante, que, né, eu fui pesquisar algumas coisas para a gente, das perguntas, trazer para vocês algo mais, né, exato. Que esse valor que a mulher ganha no mercado, que ela tira de comissão, 50% do salário da família, essas mulheres contribuem. 44% delas são mães, né? E 57% são autônomas, né? Elas não trabalham no imobiliário, elas trabalham por conta própria. Por quê? Aí vai chegar na nossa parte do tempo. Porque ela consegue trabalhar um período, por exemplo, fica amanhã em casa, cuida da casa, faz o que tem que fazer, criança vai para a escola meio-dia, de meio-dia às 6, ela consegue trabalhar de meio-dia às 6. Não é o meu caso. Eu, gente, assim, lido muito bem com os homens, tá? Gosto muito de trabalhar com eles. Trabalho com 3, Carlos Serra, Neemias e Marcelo. Então, assim, tenho essa facilidade de lidar com esse público masculino. E eles tem uma boa paciência, né? Tem paciência com a gente, né? Menino, então eu acho que eles conseguem ter paciência comigo também, porque é uma troca. E eu acho que o homem, ele está entendendo aonde nós chegamos. Ele está respeitando esse espaço, ele está contribuindo, né, para essa mulher ser destaque. Porque ele percebeu que se ele cortar o fio, se ele cortar ali o que ela quer fazer, aonde ela quer alcançar, ele vai perder, né, o espaço, vai perder a esposa. Então, temos que ser... Eu não tenho essa fala... eu gosto muito de dizer o seguinte, todos nós estamos juntos. E tudo que é junto fica melhor, você tem mais força. Não existe a mulher que tem que ser mais destaque ou o homem tem que ser mais destaque. Nós estamos ocupando um lugar que não nos foi dado por coisas do passado, né? O que acontecia antigamente. Eu tenho que respeitar a minha mãe, a mãe da Priscila, a mãe da Sabrina, que elas têm um jeito de lidar. Eu lembro de uma amiga que a mãe dela falava bem assim para ela, olha, não sonha, o máximo que você vai conseguir ser é empregada doméstica. Por que aquela mãe falava isso? Porque ela queria que a filha fosse menos? Não, porque ela sabia na cabecinha dela que a filha ia passar tantas mazelas, ia sofrer para ser destaque, que ela queria cortar os sonhos dela. Falando, não, minha filha, não sonha, fica com isso aqui que é mais fácil. Então, essas mulheres que chegaram, né, para nos ajudar, há 63 anos atrás, essa primeira corretora, que eu não sei nem o nome, que eu vou até pesquisar depois, que me veio agora na mente, você imagina o que ela passou? Se eu passo hoje... Então, eu consigo conciliar a minha vida de mãe, eu tenho 3 filhos, de esposa, sou sócia do meu marido, que não é uma coisa fácil, né? Porque é o dia todo falando de negócio, e à noite é de negócio também, então a gente tem que saber separar. Mas, antes de tudo, eu tenho meu dever com Deus e com a minha família. E ser o quê? Uma mulher sábia, edificar meu lar, ensinar os meus filhos, ensinar eles com exemplo, né? Então, às vezes eu falo bem assim, eu só queria sentar no lugar, eu tenho um lugar lá indo para Aracruz, né? Que é ali o mosteiro,
Quando eu passo, ele fala, será que tem um quartinho? Uns 2 dias, ninguém precisa falar comigo, só lendo. Porque não é, gente, a realidade... Pode ir, que lá tem o voto de silêncio, você fica ali off. Então, mas eu não sei se vai aguentar. Vai eu que você vai se encontrar. Eu não aguento. Eu não aguentei, não. Com medo de apanhar aqui na live, mas acho que ficar em silêncio muito tempo vai dar problema. Vai dar, mas não dá. Nós mesmos nos cobramos, porque a gente tem que estar sempre linda, maravilhosa, magra, não pode envelhecer, porque a cunhada da fulana botar linda, porque é rica, porque é aquilo, e os filhos dela são bem educados, e o marido dela é maravilhoso, e eu tenho que ter... Não, gente, você é o que dá para ser. É uma loucura, você quer ser pior de tudo, sabe o que é que eu tenho que lidar com a minha ansiedade na hora da venda e da ansiedade do meu cliente, porque ele não está comprando uma blusa, ele não está comprando chinelo, ele juntou a vida inteira para comprar aquele imóvel tem que dar certo. Sim. E muitas vezes eu quero ajudar o cliente e falar com ele, olha, mas vamos pensar, né, que eu vejo que aquele imóvel, aquela localização não vai dar certo futuramente, e ele fica, e eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar para ele não ficar chateado e não perder a venda. Uhum. Então, são várias emoções, mas no final dá tudo certo. É uma balança complicada, né? Sim. Mas, assim, eu quero aproveitar aqui, vou roubar um segundinho de vocês, mas agradecer o seu outro por ter deixado eu participar dessa live, que eu estou aqui encantado aí com a história e aprendendo muito aqui, né? Vou ter que olhar sempre um pouquinho com o olho um pouquinho diferente. Espero que todos que estejam assistindo a live aí, os homens aí puxando a orelha da gente aí, também possam ver esse jeito, né? Dar o suporte que o marido da Sabrina está dando, dar o suporte que o marido da Lília está dando, né? As alunas aí da Priscila que vão desenvolvendo, né? Acho muito bacana. Parabéns a vocês, a todas vocês, de modo geral, né? E Sabrina, vamos puxar aí um pouquinho para o lado aí da sua área. Quais os desafios você acha que as mulheres que vão entrar na política, na vida pública, vão enfrentar daqui para frente, né? Para trás a gente já mencionou essa dificuldade de gerir tudo, mas e para frente? O que você espera? E a gente acha sempre melhor, mas queria saber a sua ótica aí que convive no dia a dia. Então, um dos maiores desafios, não só falando de Espírito Santo, acredito que em Minas também não seja diferente, é a questão do feminicídio, né? Você pensar e elaborar projetos que possam diminuir essa questão do feminicídio. Também acredito, como a Priscila falou, de colocar nas escolas questão de aula de economia e tal, só que assim, a gente precisa de falar também sobre feminicídio, a gente precisa de falar sobre assuntos que, normalmente, como a Lília falou, a mãe fala, não, minha filha vai ser doméstica porque eu não quero frustrar os seus sonhos. E eu acho que foi semana passada, retrasada, eu tive uma aula de inteligência emocional com o Rodrigo. E aí foi um encontro do partido, um encontro nacional, e aí eu fui começar a perceber algumas coisas, que essa questão da inteligência emocional, ela até molda os nossos preconceitos e conceitos. Então, inteligência emocional também é algo que eu vejo também como um desafio a ser encarado tanto nas políticas públicas quanto na questão da sociedade em si. A gente precisa de trabalhar esse tema, começar a tratar da raiz. O que é feminicídio, o que é ser feminina, o que é ser feminista, que são coisas totalmente diferentes, e também o lugar da mulher na sociedade. Então, eu acredito que são desafios para as mulheres que vão entrar agora. Aí, 2024 tem eleição, então espero que pelo menos dos 17 que vão estar eleitos, 50% seja mulher, porque eu até brincava, falava assim, gente, eu e a Patrícia, que é a vereadora que está lá, a gente já consegue fazer um reboliço nessa Câmara com 15 homens, imagine se fosse 6 mulheres, eles estavam lascados, a gente ia dominar o mundo ali dentro e não ia sobrar para ninguém. Mas é isso, eu acredito que o desafio é esse. Vereadora, igual lá no escritório dela. Muito bom. E aí, Priscila, é uma ideia também, tá? Em Minas precisa muito, não sei qual cidade você é aí, mas precisamos de muitas mulheres na política, porque
é aquilo que a gente estava falando, a gente... Você vê a Lília... Imagina a vereadora. Imagina. Olha que beleza, olha que maravilha. Querida, para. Você já está dominando o negócio aí, os homens tudo. É obra, é tudo. Imagina, Câmara, nossa, você vai fazer embaixadinha, vai dominar no pé, assim, tranquila, de boa, vai ser top para você lá. Tenho certeza. Ou eu infarto meu marido, ou eu me infarte. Não, dá vontade de vez em quando. Ele vai ser igual a Cláudia Raia, só com 50 e poucos anos. Então, às vezes assim, às vezes minha advogada me liga e fala assim, Sabrina, pelo amor de Deus, seu réu primário, guarda ele com carinho, não usa ele, porque às vezes dá vontade de usar o réu primário. Mas a gente respira fundo, conta até 3 e vamos embora, vamos tocar, porque tem muito desafio aí pela frente. As mulheres que vão entrar, claro, elas vão ter que enfrentar tudo aquilo que a gente já falou, questão de passado, porque o olhar não muda. Tem a Lília aí, tem a Priscila, tem você também, que é da área, que você sabe como é que é o olhar de vocês, é diferente. Então, isso aí a gente precisa de trabalhar. Mas, pensando em futuro, é isso, é políticas públicas e mostrar que sim, nós damos conta de tudo. Tranquilo, eu estou aqui falando com vocês, acabei de receber um videozinho aqui que eu estava até rindo meu filho na casa do coleguinha, brincando. E vamos embora, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso e a gente toca tudo tranquilo. E eu, para ler a pauta aqui, eu já fico com dificuldade. Se eu leio ou se eu falo, tá vendo? Olha a diferença. Posso te fazer uma pergunta, Sabrina? Então, por que, Claro. que essas mulheres não querem se candidatar? O que acontece na política? Que a mulher, ela já é dela isso, né? Participativa, comunicativa, acolhedora, sempre à frente, né? Você vai nas escolas, nas reuniões, são as mulheres. Dentro do seu condomínio, são as mulheres, a grande maioria. Porque quando chega na política, elas não conseguem. Eu, assim, tenho a minha visão, depois que você falar, se eu puder falar por que seria uma coisa até interessante, mas eu não entro por conta disso. Mas eu gostaria de ouvir você que está aí dentro, vai poder me falar melhor. Então, eu creio, a minha visão, tá? Que muitas delas não entram por medo. Aquela frustração, sabe? De, será que eu vou conseguir? Até para pedir voto, Lília, é difícil quando você é mulher. As pessoas já olham... é seu filho, porque eu fiz até um folder, eu nem trouxe para mostrar para vocês. Eu fui candidata a deputada federal. E nesse folder eu coloquei uma foto minha do meu filho, onde eu falo da importância de ter centros, né, de diagnósticos de criança com TDAH, TOD, dislexia. Meu filho tem TDAH. Então, eu trouxe isso à tona, e aí a primeira coisa que a mulher fazia quando recebia o meu portfólio era assim, abrir. Quem fica com a criança? Meu Deus. Então, eu estava ali para pedir voto, para falar da importância de mãe. E de mãe para mãe, sabe? Muitas das vezes eram mães também que olhavam. Nossa, como é que você dá conta? Ele tem TDAH e você... Eu falei, não, tem marido também, o marido está aí para isso, e se não fosse marido, é seu pai. Então, tem que, né, dividir as coisas. E no final, eu ainda ouvi assim, já ouvi muito, tá? Esse tipo de comentário. Vou votar em fulano, porque fulano é bonitinho. Não por propostas. Então, assim, muitas das mulheres que ficam com medo, às vezes, de entrar, essa frustração. Esse ter que provar todo dia que eu sou capaz. Ter que provar todo dia que eu estou ali por merecimento. Ter que provar todo dia que eu mereço estar ali como qualquer um outro. Então, é muito complicado isso. E eu acredito nisso, que muitas mulheres não são candidatas por isso. Lília, agora eu quero ver seu ponto de vista. Sim. Então, eu acredito, né, que muitas mulheres não entram, é um sentimento que eu tenho, por conta do comportamento dos nossos políticos hoje no país, né? Como eles, infelizmente, você ser político, você não é bem visto, as pessoas, né, de bem, que queriam fazer um bom trabalho, elas falam assim, não vou entrar nisso não, que eu vou me queimar, isso vai ser ruim para mim, né? Então,
elas preferem não participar. E é uma pena, né? Porque a gente precisava dessas pessoas, mas você não quer passar esse desgaste, né? E falar, não, chega lá, vou ter que enfrentar isso, se eu quiser fazer certo, eu vou ser banido do mesmo jeito, então é melhor ficar por aqui. E não é só por conta de reputação, não, tá, Lília? Eu vou dar até um exemplo para você, que às vezes a Priscila pode não entender, porque ela é de outro estado, mas você deve saber. A Câmara de Vitória tinha 2 vereadoras lá, e elas eram constantemente atacadas pelos homens, né, vereadores. Aqui em Vila Velha, graças ao bom Deus, nessa legislatura, eu estive lá, acompanho a Patrícia, que continua lá, e é o contrário. São 15 homens que te respeitam, te admiram, te tratam bem, e não chega a esses excessos, essas coisas que aconteciam na Câmara de Vitória. Muitas vezes eu ouvi assim, nossa, eu ser candidata a vereadora para passar por isso, ser eleita, estar ali defendendo as minhas propostas, ter que ouvir um cara falando gracinha, falando da minha blusa, falando da minha roupa, falando... Então, assim, também assusta um pouco, mas se você tiver a sorte que eu tive, como a vereadora Patrícia tem aqui em Vila Velha, de ter homens íntegros, respeitosos ali, dá tudo certo. Só que, assim, o que aconteceu com o passar do tempo na Câmara de Vitória? O cara que desrespeitava, que ele dizia que estava seguindo uma ideologia, que eu não acredito nisso, a ideologia dele não era para ele desrespeitar a mulher. Eu acredito em discussão de pautas e não desrespeito. Então, no final das contas, essa pessoa saiu da Câmara, graças a Deus, virou deputado federal, lá para cima, e agora a Câmara está mais tranquila nesse outro nível. Eu sei que ele tinha caído para baixo, ele eu acho que ela vai mais cima. Não. É porque normalmente, como Lília falou muito ali, falou muito de Deus e tal, normalmente eu acompanho assim, quando a pessoa sobe muito, ela cai, quando ela cai feio, tá? Machuca o nariz, machuca a cara, machuca. Então, assim, quanto maior a queda. Então, eu acredito muito também na lei do retorno. Depende, hein? Eu e também acredito muito em educação. Depende. Não falou desse assunto. Eu caí eu já fui em conta de prédio de 120 andares, nunca caí, já de cadeirinha lá, ó, só do traque-traque, caí de 30 centímetros de altura, quebrei, foi tudo. Foi ele pegou uma manga ou o que aconteceu? Ó? Brincadeiras, mas só falando sobre o que a Arília falou, eu vou falar sobre mim, né? Eu não posso falar sobre porque as outras pessoas não fazem, mas eu não entraria para a política, porque, primeiro, a minha opinião não tem a ver com a política atual. Segundo, e é difícil mudar a opinião das pessoas, né? E outra coisa, as pessoas não são educadas. De novo, voltando à educação lá na base, né? A educação da base é tão ruim que as pessoas votam em ex-jogador, ex-BBB, gente. O que você quer disso? Gente, a gente vai fazer um programa só disso. Só de erros de concepção para eleger um político. Então isso não adianta, sabe? É difícil. Aí eu já virei síndica, não preciso de mais problema com minha vida. Meu Deus, tá com problema. Eu vou só falar que você lembra do Tiririca? Foi o mais votado. Pior do que tá, não fica. Todo mundo achou lindo e votou nele. O que o Tiririca fez lá? O cordão e era conhecido, tá lá. Não, nem sei se tem algum corretor de imóveis que se candidatou, gente. Nem sei. Depois eu vou procurar saber se tem algum corretor que ele quis fazer. Tem. Aqui em Vila Velha teve alguns, tá? Não conheço. Eu vou me candidatar, vou falar assim, Priscila do Povão, votou seu imóvel, tá? Bonzão. Tá na mão. Pela qualidade e a boa engenharia. Vote Priscila. Pelo menos essa tem um bom radier. Vamos distribuir o santinho aqui para próximas eleições. Não vai ser mal, não. Acho que vai ser uma boa representatividade, mas... Priscila, seguindo a ótica da pergunta da Sabrina, o que você espera também de desafio na profissão das mulheres aí na engenharia? Para o futuro, né? O que eu espero para o futuro?
eu espero que as mulheres também parem de se sentir coitadas. Eu espero. Eu acho que a gente tem que se posicionar, tem que ter uma posição. Tem toda a parte de machismo, tem toda essa parte. Gente, eu fui em um prédio de altíssimo luxo no Rio de Janeiro, que o cara... Aí eu saí de Belo Horizonte, peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, aí cheguei no Rio de Janeiro para fazer uma reunião de fechamento de um contrato, e o cara falou assim que queria conversar comigo num quarto de um hotel. Oi? Aí eu falei, oi? Gente, eu fiquei muito mal, eu fiquei arrasada, eu chorei horrores. Eu tava, sabe aquelas cenas de filme que a pessoa desce assim na parede chorando? Eu fiz assim, dentro do aeroporto, que eu chorava, liguei pro meu marido, aí o meu marido, Priscila, os homens são assim, infelizmente, eles não respeitam, não respeitam. Aí eu falei, quer saber? Eu vou nessa reunião, eu vou fechar um contrato, não vou no hotel, né? Mas eu vou fechar um contrato e vou fazer uns comentários na frente da gerência dele, que é quase toda mulher, e vamos ver se ele vai continuar no cargo que ele está. Ele vai aguentar a postura, né? A gente tem que se posicionar, a gente tem que sim denunciar algumas coisas que são ridículas. Por exemplo, eu entrei, não sei se vocês sabem como que é um processo seletivo de uma federal para mestrado, mas tem que agradar 1.000 pessoas para você poder entrar. E a mulher tem que agradar o professor. E os professores que você tem que agradar são conhecidos como que eles ficam todas as mestrandas. Olha que cenário ruim, sabe? Olha que coisa ruim que algumas pessoas se colocam que não é necessário, sabe? Então, acho que um posicionamento, eu gostaria muito que as mulheres se posicionassem em relação a algumas coisas, te falassem de assuntos, conteúdos técnicos com mais seriedade. Nós não estamos lidando com uma brincadeira de Instagram, de rede social, nós estamos lidando com estruturas, nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com o maior investimento que a pessoa já teve na vida dela. Então, se você quer brincar, brinca na sua família, brinca, não coloque a sua profissão no meio, porque fica feio, fica incoerente, sabe? Não tem a ver. Ah, tudo bem, quero ganhar dinheiro. Não faça isso, porque você acaba parecendo que todas as mulheres que estão ali estão dentro do seu bolo, e não funciona assim. Você acaba... Tudo que vulgariza, né? Fica ruim. Então, eu espero que as gerações que estão vindo de engenharia se posicionem, consiga se colocar no mercado, não fique achando, não consigo estágio, coitada de mim, porque eu sou mulher. Gente, a maior taxa de contratação na engenharia para estágio é mulher. E eu fui contratada, quando eu fui estagiária, para poder tirar xerox, porque por conta da organização da mulher, por conta de não sei o que da mulher. E eu fiz o meu caminho ali dentro, sabe? Eu fui mostrando que a outra realidade. Eu peguei a pior vaga que tinha e fui travando a minha... É uma batalha, infelizmente. Mas tem que fazer, sabe? É necessário fazer, faz parte do processo. Todo processo é doloroso. Todo processo precisa ali de você amadurecer, você sair daquela casca para poder fazer. Então, que as mulheres não se sintam somente nessa parte de as pessoas têm que ter compaixão por eu ser mulher. Sim, tem que ter respeito, sim. Tem que ter igualdade, sim. Mas se posicionar também faz parte. Se colocar numa... meu chefe me chamou... Gente, eu era estagiária. Os engenheiros chamavam para sair com as meninas mais novas, muito mais novas, e as meninas iam. Que falta de posicionamento que é essa? Sabe? Falta uma posição também das mulheres. Mas se eu não for, vou ser demitida. Então, que seja. Eu fui demitida exatamente porque eu não me enquadrava naquilo. Onde que eu não me enquadro, onde é a minha ética, onde os meus valores não colocam ali em mim, prefiro sair, não me cabe ali naquele espaço. Então, eu espero que as mulheres busquem mais, que elas planejem melhor a carreira, a vida pessoal delas. Eu vejo muitas pessoas perdidas. Uma coisa que me ajudou muito em relação a esse estar perdido foi terapia, assim, me encontrar, me entender. Isso fez parte do processo. Eu vejo muita mulher saindo ali, procurando coisa, procurando profissão, não se encaixando, porque às vezes nem se conhece, né? Ouviu tanta coisa no passado que não era capaz, que não se conhece. Então, eu espero que as pessoas se conheçam, que elas se deem esse espaço para elas. Todo mundo tem que ter um espaço para se conhecer. Então, para você se dar bem na vida profissional, eu percebi que a vida pessoal tem que você tem que estar bem alinhada, sabe? Tem que estar bem alinhada com a sua religião, com o seu encontro com Deus, com a sua questão com a sua família. E aí, o restante é um plus, sabe? É um plus. Então, acho que não tem muito a ver de ser homem ou ser mulher nesse caso. A mulher tem que se posicionar, tem que se conhecer, tem que se reconhecer como profissional,
mas a partir de tudo isso, para todas as pessoas se entender, conhecer a base lá que ela veio, para depois ela alçar novos voos. E estar associadas com pessoas, ter pessoas ali que vão apoiar, que vão encaixar no próprio sonho delas. Eu acho que é isso. Demora, mas a gente acha que sonha com a gente. E é legal quando as pessoas sonham, porque quando a gente colhe o fruto, a gente normalmente divide. Não, bacana. Os tropeços já fizeram você chegar para frente e hoje está aí com a sua empresa, né? Com destaque. Eu tive a oportunidade de ler seu currículo e achei bastante legal. Eu pude avaliar melhor aí, perdão, né, Lília e Sabrina, o currículo dela, porque é a minha área, então achei bastante interessante, legal. Não conhecia você e achei bem interessante aí da área. E, de fato, é difícil achar muitos homens que tenham um currículo igual ao seu. Quem, né, mulher, menos ainda. Então, não por ser mulher, mas, de fato, você quis ser, botou o propósito de ser e está. Isso é mais importante, né? Lília, você também quis ser, viu seu currículo, está presente, né? Trabalha numa área de alto luxo, de alto padrão, que tem toda a complexidade também, que com certeza deve ter lá a questão masculina envolvendo nesse lado também, né? Então, dá um pouquinho a palavra para você falar disso. E o que você espera de futuro também na sua profissão? Gostei muito da fala da Priscila, da vítima, né? Nós temos isso dentro de nós. A gente sempre assim, mas tá difícil para a gente, né? Mulher, ela tem essa queixa, né? A Bíblia até fala sobre a mulher queixosa. E eu sou uma das, tá, gente? Tem que ficar o tempo todo lidando com isso. O meu mercado, né? O futuro do mercado imobiliário é feminino. As mulheres, elas são mais atenciosas aos detalhes. Na hora de fazer uma entrevista com o cliente, levar no imóvel, elas têm mais sensibilidade, elas passam mais segurança, ela tem uma compreensão, né, do contexto do que aquela família precisa melhor, um jogo de cintura, e ela passa muita confiabilidade. Então, tudo isso no meu mercado é muito importante, porque quando você vai comprar um imóvel e aquele corretor, aquela corretora, ela te entende o que você quer, você vai ter um tempo menor, porque quando você vai comprar um imóvel, o tempo de compra do cliente é de 6 meses a 2 anos. E quando você consegue encontrar num tempo, né, menor do que esses 2 anos, você mudar, né, do que você não está confortável hoje para algo que você anseia, é maravilhoso. Então, a mulher vai ter esse destaque. E eu acredito também que elas não querem só ser uma corretora de imóveis. Por exemplo, eu sou uma concierge imobiliária. Quando eu coloquei esse nome, até o Sérgio, né, que a gente conversou sobre isso, eu expliquei para ele o que eu queria. A Tatiana Fardim também foi uma pessoa muito importante nesse processo. Um corretor colocou nas redes sociais, me criticando, botou minha foto, colocou lá, concierge, ela é porteira. Não sabe nem o que é, corretor quer ficar inventando moda, agora essa corretora aqui é porteira, colocou minha foto, esse corretor até morreu, mas foi muito, muito desagradável, né? Eu falei, gente, ele não sabe nem o que ele está falando, coitado. Concierge é o que? É servir. E o meu maior mestre, que não estou falando de igreja, nada disso, tá, gente? Para mim, o exemplo maior de servir foi Jesus Cristo. Se ele, sendo Deus, serviu, imagina eu quero servir. E servir bem as pessoas, e servir com amor, entender as necessidades dela e tentar nisso fazer o melhor para ajudar na questão que é o meu mercado, que é o imóvel. Mas aí tem a Priscila, que vai falar assim, olha, eu contratei Priscila, tem lá o prédio, o apartamento tal, Priscila chega e fala assim, olha só, esse aqui que você comprou tem nada a ver, tá? Isso tá furado, isso aqui você vai ter dor de cabeça daqui a um pouco. A Sabrina lá na Câmara, com os vereadores, buscar leis, né, que seja para um meio, para um todo. Então, cada uma de nós temos, né, a nossa parte e o nosso futuro, eu acredito que cada vez, se nós nos unirmos, que as mulheres não são unidas, a gente vai sim ter um lugar de destaque. Lembrando, gente, que é o meu ponto de vista, mulher e homem não precisa estar nessa guerra. Porque mulher, ela tem que ter isso, porque ela tem que mostrar aquilo. Não. Não é que você vai mostrar, é com a sua competência. Você vai mostrar com a sua... você ser proativa, você ter desejo dentro de você, de todo dia falar bem assim, não, eu estava nesse ponto, eu quero passar para esse.
porque a Priscila e a Sabrina não amanheceu sendo vereadora e a outra sendo destaque no mercado de engenharia. Ela teve um processo. Eu tive esse processo. E hoje eu fico tão feliz quando eu encontro outras mulheres que viram para mim e falam assim, poxa, eu me espelho em você. Como que você me ajuda? Porque eu comecei a fazer vídeos, não gosto, né? Não é uma coisa que eu gostaria de ficar fazendo, não é. Mas no meu meio, não tem jeito. Se eu não fizer esse caminho, eu vou morrer na praia. Então, eu preciso destacar. E dessa forma, eu até inventei um Vem Comigo, porque eu não sabia o que falar. E aí eu falei, poxa, eu preciso desembolar aqui. Fiz Vem Comigo. E aí esse Vem Comigo virou um refrão. E eu vou na feira, e o pessoal, você não vem comigo, né? Eu falei, poxa, mas e o imóvel? Mas porque as pessoas, elas querem isso. Elas querem ver uma pessoa que ela realmente é. Eu até falo com o pessoal, não fica produzindo um tal de filtro, né? Não, porque eu quero, quando o meu cliente me encontre, ele veja essa Lília. Eu sou essa pessoa. Mas os meus valores, os valores que eu acredito para eu lidar com o meu cliente, não pode ser negociado. Então, nosso caminho é sucesso, meninas. Com certeza, não tenho dúvida. De novo, sou estranho. Gostei da fala da Lília, tá? Gostou também. Eu gostei da sua fala, gostei da Priscila, gostei da Lília, gostei de todas. Né? Aqui, graças a Deus, eu sou minoria hoje. Tudo foi Lília, né? Quem provocou isso tudo foi Lília, com a pergunta dela para mim aqui, que você falou sobre a pergunta, foi Lília que perguntou. E aqui, Lília, eu infelizmente ainda não posso te ligar, entendeu? Para a gente poder ver um imóvel de luxo. Por enquanto, tá? Mas eu estou resolvendo isso, tá? Em breve eu espero te ligar. Porque eu gostei dessa gourmetizada que você deu no nome de corretora, que você gourmetizou o negócio, tá? Você gourmetizou. Evoluiu, né? O que a Lília falou bem legal também, né? Que vocês, mulheres, têm uma capacidade de evoluir muito grande, se adaptar e evoluir. E é isso, né, gente? A área profissional precisa dessa evolução. E aí agora não importa o gênero, a gente tem que estar evoluindo, tem que evoluir na engenharia, tem que evoluir nas questões de imóvel, tem que evoluir nas questões da cidade, né? Nas leis, nas concepções de modo geral para todo mundo. O programa foi bem bacana, de novo, vou agradecer muito o Ceoto por ter dado essa oportunidade justamente nesse dia especial, tá? Novamente, quero saudar todas as mulheres pelo dia de hoje, principalmente a gente aqui nesse bate-papo. Que bom que eu sou a minoria aqui, né? E eu pude escutar tanta coisa bacana, né? Tanta coisa que vai, assim, melhorar o dia a dia de todo mundo, né? Eu acho que amanhã quem assistiu essa live, quem vai assistir depois, vai poder sair mais, pô, que legal, olha só, né? As meninas, as mulheres, né? Que vão ver isso, vão poder, de fato, então eu posso, quero e vou conseguir, né? Que são os 3 exemplos que a gente está vendo aqui, né? A Priscila, a Lília, a Sabrina, um dia ousaram querer e hoje estão aonde querem, né? Isso é sensacional, tá? Então vou deixar aí, a gente está finalizando já o programa, já estamos chegando numa hora. Antes que alguém puxe minha orelha aqui, que eu passei do tempo, né? Eu vou pedir para vocês fazerem aí as saudações finais de vocês. Fiquem à vontade aí. De repente, vamos começar pela ordem que começou. Priscila faz primeiro, Lília e no final, Sabrina. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta no final, algum tema antes aí, fiquem à vontade, mas na sequência, vamos dar andamento para finalizar aí, tá bom? Então, eu queria parabenizar todas as mulheres, né? Todas as mulheres, todas as meninas que estão ali na luta mesmo para se colocar, se posicionar no mercado. Uma coisa que eu trouxe comigo nesse tempo, nessa caminhada, foi que algumas coisas a gente não pode abrir mão, né? A gente não pode abrir mão da nossa ética, a gente não pode abrir mão de quem nós somos, a gente não pode abrir mão do nosso caráter, por mais que o nosso caráter pode ser moldado, né? Pode ser modificado com as pessoas que nós nos relacionamos, com aquilo conteúdo que a gente absorve, que nós possamos traçar uma linha ali, sempre muito linear com aquilo que a gente quis lá atrás, com a nossa ética, com aquilo que a gente aprendeu. O mundo só é pequeno para quem faz ele pequeno, sabe? Então,
sonhem, vá atrás mesmo, não deixe esse negócio de vitimismo, de falar, não vou conseguir, consegue sim. Quero ser empreendedora, consegue sim. Não tem ninguém para ser meu sócio, seja só sozinha, abre sua empresa sozinha, vai sozinha, faz sozinha. Não, quero fazer com alguém, muito bom fazer com alguém. Tem os dois lados, sabe? Quero ser uma mulher sozinha, tudo bem ser mulher sozinha, quero ter filho, tá tudo bem também, sabe? Não tem um lugar que cada um fica melhor, o lugar que a gente fica melhor, onde a gente se encaixa melhor, onde a gente fica feliz ali. Então, é isso, que as mulheres estiverem assistindo, se você está nessa posição de ali, não sei muito o que fazer, faça. Se der errado, gente, tá tudo certo. Faz de novo, tenta de novo, pensa de novo, refaz mais 1, 2, 3. Tenha mentores. Eu vi uma pessoa falando que eu achei muito interessante. O seu mentor, a pessoa que você vai ouvir, ela tem que ser um mentor, não só na rede social, né? Porque todo mundo hoje segue as pessoas, mas segue uma parcela da vida dela. E às vezes a pessoa por trás é um mau caráter. Procure saber quem é a pessoa, porque se você está querendo um mentor, a pessoa tem que ser um bom caráter no trabalho, com a esposa, com os filhos, com a família, estudando. Tem que ser uma pessoa que vem um troco a mais, tem que devolver esse troco. Porque senão... Porque quando a gente segue a pessoa, a gente costuma pegar até alguns trejeitos de falar, né? É engraçado isso. Essa pessoa que vira sua mentora, você vai pegar trejeitos que não era para poder pegar. Então, cuidado com o que você também pega aí como mentor, para que você tenha uma boa conexão em relação às outras áreas da sua vida. É isso, Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Não é só hoje, nosso dia, né? Não dê flores para as mulheres. Comprem um curso legal e dê para a mulher. Eu ia gostar de ganhar um curso do meu marketing. Aproveitando, né, Priscila? Vou pegar esse pedaço do vídeo e mandar para ele. Lília, com você. Vou aproveitar a fala da Patrícia. Homens, não deem flores nem curso. Compre um imóvel para sua esposa, tá? E procura a Lília Mota para te ajudar. Eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar participando aqui com vocês, né? 2 mulheres também incríveis, o Luiz, que também está nos dando essa oportunidade, o Cioto. Mulher, ela tem um espaço e ela pode estar onde ela quiser, basta ela querer. A gente sai eu ouvi uma coisa que eu nunca esqueci. Se eu não conseguir levantar da minha própria cama, eu mesmo me sabotar, eu vou conseguir o quê? Primeira coisa é eu levantar. Se eu não tenho esse desejo, se eu tenho essa preguiça, falar, ai meu Deus, vou ficar mais 10 minutinhos, 20 minutinhos, eu vou sabotar o meu dia, não vou conseguir completar aquilo que eu quero. É difícil? É desafiante? É desafiante. Ninguém vai dizer que é fácil, mas você consegue, a gente consegue. Então, eu comecei com 40 anos na profissão, né? Depois de 25 anos no mercado, comecei uma profissão nova, diferente, com 3 filhos, com idade de 21, 14 e 4, esposa, né? Dona de casa, porque a gente também tem que ser, se tiver funcionário ou não, você tem que estar na sua casa, e para um mercado que eu não conhecia nada. E outra coisa, tive homens me perseguindo, tive muita dificuldade, pessoas querendo me sabotar, na grande maioria os homens também, porque eu me destaquei muito rápido, e o mérito de Deus em primeiro e do meu esforço, né? Eu falei assim, não, eu quero que esse mercado seja um mercado diferente, eu vou lidar com esse mercado diferente. Uma pessoa falou bem assim para mim, você não vai sobreviver, você é muito boazinha, e eu não sou boazinha, mas eu acredito nos valores, aonde que você estiver, na engenharia, ali na política, como professor, você tem os seus valores, e isso é inegociável. E eu quero deixar para vocês, eu achei muito interessante hoje que eu ouvi, quando a mulher constrói o seu próprio patrimônio, vislumbra não só a sua independência financeira, como também a independência de vida. Então, a gente pode, seja o que for que você queira, você consegue. Feliz Dia das Mulheres. Bacana, bacana. Que bom, né? Que bom. Tomara que a gente sempre possa ter isso na vida, né? Ser justo. Nada mais, né? A gente não precisa pedir muito mais que isso, né? Se eu sou justo para mim, sou justo com outras, coisas fluem. Sabrina, sua vez. Poxa, você me deixou numa sinuca de bico, né? Por último, depois de 2 mulheres maravilhosas falarem tudo e mais um pouco, você, né? Jogou a batata quente aqui na minha mão. Fechar com chave de ouro. Vai lá, confio em você. Rapaz, olha só. Assim,
eu vou pegar o gancho, tá, da Lília e da Priscila, para os homens não comprarem flores e nem curso. Compra o imóvel com a Lília com o laudo da Priscila. Oh! Fechou, né? Fechou. Nem a agora, política, né? que legal, nem a política. Nem a política ela. Fechou com chave de ouro. Já gostei. Compre imóvel da Lília. Fechou. Isso aí, porque, inclusive, essa questão do laudo foi um dos debates que seu outro me provocou, né? Logo quando eu entrei na Câmara, e a gente tentou levar para lá a questão do laudo de inspeção predial, né? A validade do laudo, a importância desse laudo. A gente ainda está discutindo, mas eu acredito que não é uma esfera municipal. A gente precisa de discutir isso mais em cima, na Câmara Federal. E já estamos cutucando lá. Uma laje de um shopping caiu hoje. Será que tem que morrer quantas pessoas para a gente avaliar isso? Não dá conta das coisas, né? Aqui no Espírito Santo caiu piscina, caiu aquele prédio que um tempo interditado lá em Vitória foi piscina também, ou foi área de estacionamento? Não lembro agora. Foi área de estacionamento, de lazer, foi o Gran Parque no primeiro momento. Depois a gente teve o Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos aí da importância de não só ter um respaldo na hora que você compra, né? Porque, como a Lília disse, a pessoa está investindo ali o dinheiro de uma vida toda. Então, se você tiver um respaldo de uma pessoa como a Priscila, que entende do negócio, porque a gente vai entrar lá com a Lília e vai falar que lindo, tá tudo maravilhoso, eu quero. E aí a Priscila vai ver ali e vai te dar, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, esse laudo vale por 5 anos, então durante 5 anos você pode ficar tranquila, que não vai ter problema nenhum. E depois desses 5 anos você vai olhar estruturas, enfim. A nossa ideia, a princípio, era essa, era um laudo de 5 anos. Eu não sei como é que vai ficar isso na Câmara Federal, mas eu acredito que seja algo disso também, que eu não entendo muito dessa área sua, não, Priscila, é com você, essa parte da engenharia. Mas tem a questão de movimentação de solo, tem outras questões aí que esse período de 5 anos engloba bem isso, né? Então depois você... Vamos deixar para outro programa, vou bater um papo com o seu outro lado, que eu acho que vai ter que esticar esse programa, tá? O mês de maio, ele é bem grande. Deixa para o próximo. Então é isso, desejar a todas as mulheres que estão acompanhando aí, Feliz Dia das Mulheres, e desejar aos homens também que eles tenham mais respeito e mais carinho pela mulher, como a Priscila disse, não é só hoje, são todos os dias. Nós temos aí mulheres normais sendo mulheres maravilhas, como a Lília, como eu, como a Priscila, e a gente se reinventa e se inventa e se supera todo dia. E é isso. Feliz Dia da Mulher, contem comigo. Estou aí diretamente e indiretamente na política. Já vou deixar aí um convite para a Priscila, se ela não comer muqueca, para ela vir para o Espírito Santo, vir para Vila Velha, comer nossa muqueca, conhecer o Convento da Penha. Dou uma passeada com você aí, Priscila, vamos lá. E, Lília, se você animar lá no mosteiro, depois você pega meu telefone e conversa lá com o pessoal, para você ficar uns dias lá. Se você estiver lá na Câmara, me avisa que eu vou lá te apoiar quando você for falar alguma coisa. Pode me chamar que eu vou. Beleza. Pode deixar. Legal, gente. Pode deixar. Obrigada pela oportunidade, tá? Obrigadão. Obrigado também a vocês, né? Primeiro vou pedir um pouquinho aqui, vou agradecer de novo ao seu outro, né? Que me deu esse presente aqui de poder estar participando com vocês, tá? A gente está finalizando, mas quero agradecer bastante a Priscila, agradecer a Lília, agradecer a Sabrina por essa aula de cidadania que tivemos hoje aqui, né? Essa aula de comportamento, essa aula de falta ou de, quem sabe, um dia ter uma cultura que unifique tudo isso que a gente falou aqui, né? Quem sabe um dia a gente esteja num tema aqui discutindo. Lembra que no passado era assim, né? Infelizmente a gente tem que ver que hoje é assim, esperar que mude para frente, né? Mas infelizmente vamos caminhando. Pode ser que aqui a gente tenha despertado já no nosso público um sentimento de pelo menos vamos melhorar. Isso já vai valer, pelo menos a minha participação já vai estar valendo, e acredito que a de vocês também. Né? Eu geralmente encerro esses programas quando eu estou com o seu outro e vou falar minha fala. Eu sempre encerro com uma frase
que hoje eu até fiquei pensando se ela tinha muito a ver ou não, porque geralmente a gente está falando de desastre, estamos falando de problemas de falta de manutenção, né? Afinal de contas, esse é o foco aí principal do programa Engenharia Predial, né? A gente está tentando sempre alertar aqui os síndicos para essa questão, né? A Sabrina levantou essa lebre, a Priscila lida com isso todo dia, e a Lília também, afinal de contas, se ela tiver lá os problemas, ela não vai vender o imóvel, porque ela vai ter essa consciência, então estamos dentro dessa ótica. Pode, manda ver. Se for pensar em manutenção, eu falaria assim, que a manutenção ela é essencial para a durabilidade das edificações. É só a partir dela que a gente consegue ter uma estrutura durável. A manutenção ela não está enquadrada somente em uma estrutura, ela está enquadrada também em um comportamento, em um pensamento. Então, que possamos fazer uma manutenção na forma que a gente vê a mulher, para a gente conseguir ali ter relacionamentos e uma vida útil saudável como pessoas ali e como ambiente de trabalho também. Pensaria dessa forma. Perfeito. Na manutenção, né? Perfeita colocação. Então, a gente, para finalizar, eu vou falar a minha frase. Toda vez que o senhor está aqui, eu sei que ele vai arrancar sorriso. Então, eu sei que quando ele estiver assistindo, ele vai arrancar sorrisos. Então, a frase que eu sempre digo é o seguinte: quem não escuta cuidado, escuta coitado, né? E a gente levantou aqui algumas lebres que não deixam de ser os cuidados, né? Então, por favor, escutem, né? Façam um exame de autoconsciência, né? Nós, homens, quando estiverem lidando com as mulheres, e as mulheres, quando forem lidarem com as mulheres, e também com o meio profissional, né? Para que a gente lá na frente não precise escutar o coitado, tá bom? Com isso, eu encerro aqui também a live, agradeço de novo a todas, e eu quero encerrar, obviamente, com parabéns. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês. Pra nós. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.